Olá, meus irmãos, meu nome é Neuza, sou uma colaboradora do Grupo Fraternal Hilarion. Hoje estamos aqui para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. Antes, porém, eu quero convidá-los para a nossa prece inicial. Eu os convido neste momento a aquietar os nossos corações, silenciar as nossas mentes, cumprimentar os nossos anjos de guarda, cumprimentar a todos os benfeitores que cuidam da nossa proteção, da higienização de nosso lar, saudar ao mentor de nossa casa, a Hilarion de Montenegro, saudar a todos os benfeitores que cuidam da humanidade em todas as suas necessidades. Vamos saudar o protetor do nosso país. Vamos saudar a Ismael, pedindo a ele que receba as nossas vibrações de amor em benefício desta pátria. Vamos saudar a doce mãe Maria de Nazaré, rogando a ela que esteja conosco, que nos recubra com teu amor. O amor de Mãe Maria aquece os nossos corações, aquieta as nossas angústias. Mãe Maria nos envolve em seu abraço, no seu manto de luz e de paz. E ela já nos entrega seu Filho, que é o Mestre Jesus. Jesus também nos recebe num abraço fraterno. Amorosamente, Jesus nos entrega ao nosso Pai maior, a Deus, ao Pai, que é sabedor de tudo que nós temos, de tudo que nós precisamos e de tudo aquilo que nós podemos fazer. E ao Pai de infinita bondade nós agradecemos o dom da vida e oferecemos a Ele o Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar do 13º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo, ele nos diz o seguinte, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. E nós vamos refletir sobre o item que diz fazer o bem sem ostentação. Neste item nós vamos falar sobre o item 1, 2, 3 e 4 e falaremos a respeito desse fazer o bem sem ostentação. É uma empreitada, porque todos nós fazemos o bem, mas será que nós o sabemos fazer? Então, para nos orientar, nada melhor do que uma passagem de Jesus. E ela nos diz o seguinte: guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita,
porque a tua esmola, desculpa, para que a tua esmola fique escondida e teu pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Esta passagem está lá em Mateus capítulo 6, item 1 e 4. O que Jesus quis nos trazer com este ensinamento? Jesus nos mostra o valor da verdadeira caridade. É aquela que prioriza o bem material e moral de quem recebe, sem ofendê-lo, sem diminuí-lo e sem humilhar. E isto acontece porque aquele que fez o ato caridoso o fez com respeito e com carinho. Não expôs o seu irmão necessitado, ao contrário, diminuiu a sua própria luz para que a luz do seu irmão cresça. Olha que coisa linda. Fazer a caridade é diminuir a sua luz para que a luz do teu irmão cresça. E como nós devemos proceder para que a pessoa que recebe a caridade não se sinta diminuída? Ajudando o nosso irmão discretamente, em segredo, cuidando em ocultar o gesto. A verdadeira caridade, ela é delicada, ela é engenhosa no ato de dissimular o benefício, para evitar até as mais simples possibilidades de melindrar ou de ofender a pessoa que recebe o ato caridoso. A pessoa já está precisando pedir ajuda naquele momento. Se, ao dar esta ajuda, nós darmos com ostentação, se vangloriando, toma, olha, eu estou te dando, eu estou te ajudando, eu sou uma pessoa boa, nós vamos diminuir ainda mais aquela pessoa que já está em sofrimento, não é verdade? Praticar a caridade, meus irmãos, é dever de todos nós e dispensa qualquer ato de reconhecimento ou de agradecimento. E sim, a gratidão daquele que pratica a caridade pela oportunidade de fazê-lo. Cada vez que nós praticamos a caridade, os maiores beneficiados somos nós mesmos. Por quê? Porque nós já estamos aprendendo um tantinho mais a olhar pelo nosso irmão, a ver a necessidade do nosso semelhante, a se condoer com a dor de alguém. É um ponto importantíssimo para nós, não é? Para ilustrar todo e qualquer ensinamento, sempre a palavra de Jesus traz algo que clareie, traz algo que melhora o nosso entendimento. E eu trouxe aqui uma passagem de Jesus, as palavras de Jesus, que ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus se refere aos pobres de espírito, àqueles que são humildes. Será dos humildes o reino dos céus e não dos orgulhosos e vaidosos. É a simplicidade de coração e a humildade de espírito que nos aproxima de Deus. Vamos lembrar aqui de uma passagem onde Jesus pratica a verdadeira caridade. Jesus sempre praticou a verdadeira caridade. Sempre, todas as caridades feitas por Jesus foram verdadeiras. Eu trago aqui um exemplo para nos auxiliar no entendimento do que é esta verdadeira caridade. Jesus desceu do monte e muita gente do povo seguiu. E eis que, vindo um leproso, o adorava, dizendo: se tu queres, Senhor,
bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Então lhe disse Jesus: vê, não digas a alguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, e faze a oferta que ordenou Moisés, para lhe servir de testemunho a eles. Isto está escrito lá em Mateus, capítulo 8, versículo de 1 a 4. Vamos esmiuçar um tantinho mais essas palavras de Jesus. Com relação ao leproso, ele diz: se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. Esta atitude do leproso denota uma atitude de humildade. Ele poderia dizer assim: Senhor, eu quero ser limpo, dá para o Senhor me limpar? Capacidade para isso o Senhor tem. Mas não, ele disse: Senhor, se tu queres, pode me limpar. Ele pediu. Era uma criatura humilde. E Jesus, ele estende a mão e toca-o. Ele estende a mão e toca-o. Olha que coisa. Ele poderia simplesmente dizer: está curado. Mas existe uma simbologia importante aí. A mão é um instrumento de trabalho por excelência. Devemos usá-la constantemente para que não se torne um membro ocioso. E devemos usá-la para fazer o bem ao nosso irmão e a nós também, e não como meio de chamar a atenção sobre nós mesmos. E lembrar que quando nós oferecemos algo a alguém, vai imantado do que nós temos no coração. Se temos amor no coração, aquilo que nós oferecemos, ele vai imantado deste amor. Se for ao contrário, também. Então, ao oferecer algo a alguém, o coração deve estar cheio deste amor, deste respeito, para que essa caridade se torne verdadeira, né? E andando mais um pouquinho aqui diante da fala de Jesus, Jesus disse: quero. A vontade de Jesus é a vontade de Deus. E essa age sempre ao nosso favor. Para receber este benefício, é preciso que o nosso querer seja verdadeiro. E o querer do leproso foi verdadeiro, haja visto que ele se curou. Ele tinha méritos para isto. Então não basta só querer. Esse querer precisa ser um querer verdadeiro e também acompanhado do mérito, que é do merecimento. Você merece ser curado? Isso é importante que a gente reflita, né? E Jesus faz uma outra afirmação: não digas a alguém. Ele não disse, não digas a ninguém, ele disse, não digas a alguém. Ele contempla a ideia, não divulgue sua cura. É sempre bom ser prudente. Naquela época, Jesus já era perseguido, e dentre a multidão que o acompanhava, existiam pessoas que estavam ali como olheiros, né? Para observá-lo e levar o que Jesus fez aos sacerdotes, aos doutores da lei, aquele grupo que não tinha Jesus em boa conta. Então Jesus diz, né? Não dê aos cães coisas santas. Então, se precaver, isso é algo que nós podemos trazer para nossas vidas. O silêncio, ele protege. Ele protege. E tem uma outra conotação. Quando Jesus diz, não digas a alguém, guarde o silêncio, até para que
o leproso pudesse se interiorizar daquele fato, daquela cura, para que ele realmente, sabe, sentisse a grandiosidade daquele fato para com ele, né? Jesus faz uma outra afirmação também que traz algo para nós pensarmos, né? Mas vai, mostra-te ao sacerdote e faça a sua oferta. Por que Jesus disse isso a ele? Não é para fazer o bem sem ostentação? E fazer o bem sem ostentação não é fazer o bem em silêncio, de uma maneira sutil? Por que Jesus disse ao leproso, ao ex-leproso, né, que fizesse isso? Aí também tem um propósito. Jesus não iria dizer isto simplesmente por vaidade, porque ele não era. Mas existe um propósito. Jesus disse isto a ele para que ele pudesse ser reintegrado à vida social e familiar. Uma vez leproso, a pessoa era banido da vida social e da vida familiar. Ele não pertencia mais a esses grupos. Então Jesus reintegrou a esses grupos e pediu a ele que fosse e que levasse a sua oferta. Por quê? Naquele tempo, quando alguém era curado, ele deveria fazer uma oferta. Então Jesus não contestou, não. Lembra quando Jesus disse: eu não vim para destruir a lei e sim fazê-la cumprir? Exatamente isto. Se o costume daquela época era aquele, então vai e cumpra o seu costume, vai e cumpra a sua obrigação e se apresente ao sacerdote, porque uma vez apresentado ao sacerdote, eles tomariam ciência da cura daquele leproso. Eles tomariam ciência daquele ato. E também aquela criatura seria reintegrada, né? Gente, tudo isto acontece nos tempos de Jesus. E nos tempos de hoje, como que é a situação? Será que mudou alguma coisa? O mundo moderno, ele apresenta dificuldades como em qualquer tempo. Isto porque o orgulho e a vaidade, o egoísmo, ainda estão presentes, fazem parte desta humanidade, né? Ainda vivemos de forma materialista, pensando no que precisamos juntar, no que precisamos possuir, pensando em viver o agora, esquecendo que somos seres espirituais, que somos eternos e que estamos aqui para aperfeiçoarmos como espíritos. A vida material, ela é importante, é necessária para que possamos evoluir, porém ela é passageira. Eu não consigo, eu até hoje desconheço alguém que é eterno, não. E que vive eternamente no corpo físico. Todos nós somos eternos, mas não vivemos eternamente no corpo físico. A vida material é passageira, né? A vida futura, esta sim, esta é eterna. Somos espíritos numa caminhada terrena, não é? E esta caminhada se faz em busca da felicidade. Felicidade esta que se aproxima de nós quanto mais nos aproximamos de Deus pelos ensinamentos de Jesus. Então, praticar a verdadeira caridade também faz parte desse nosso crescimento espiritual. Viver no mundo moderno não nos impede de praticar a caridade. Viver no mundo moderno não significa que fazer a caridade ela é sazonal. Chega a época do Natal, eu dou uma cesta básica, eu dou um presentinho para as crianças pobres e aí eu estou com a minha cota de caridade pronta. Não, não é isto.
Isto também tem o seu valor, mas não é esta a verdadeira caridade. A verdadeira caridade, ela pode ser feita de várias formas. Na forma verbal, usando uma palavra consoladora, esclarecedora, edificante. Quantas pessoas precisam de um consolo, de uma palavra de apoio? Usando a forma mental, através de uma prece, alguém que está distante, alguém que está acamado, alguém que está precisando, né? Através do perdão, através do exercício do amor. A gestual também é uma forma de caridade, né? O aperto de mão, o abraço, o carinho. A forma mediúnica, né? O amparo aos encarnados e desencarnados. Não importa a forma pela qual a caridade é praticada. O que importa é como a praticamos. Na prática da caridade, o maior beneficiado não é quem recebe, mas aquele que tem a oportunidade de praticar. A energia que atua na caridade é o verdadeiro amor, o amor em movimento. E eu quero, meus irmãos, finalizar essa reflexão dizendo: fazer o bem é dever de todos nós. Portanto, não há razão para buscarmos aplausos nos nossos atos. O verdadeiro bem age em silêncio com a aprovação do beneficiado, o agrado de Deus e a satisfação interior de quem o pratica. Isto nós encontramos lá no roteiro sistematizado para o estudo do Evangelho. Então, este final, ele contempla todos os pontos. Fazer o bem é dever de todos, não é? Então, a cada instante, a cada possibilidade que tivermos de fazer o bem, vamos lembrar que quem está do outro lado é um irmão. E que este bem não seja de aparência, mas que saia dos nossos corações. Que Jesus nos auxilie nesta empreitada. Graças a Deus, que bom estarmos juntos. E agora eu os convido para a nossa prece de encerramento, pedindo ao Mestre Jesus que amplie em nós a capacidade de percebermos quando praticarmos a caridade, de onde que ela vem, da ostentação ou do verdadeiro amor. Pedir a Jesus que nos auxilie para que possamos trabalhar em nós a humildade, pois a humildade abre as portas do reino de Deus para todos nós. Por isso, meus queridos irmãos, vamos começar iniciando a verdadeira prática da caridade. Vamos aqui desejar intensamente, tirar de nossos corações, dos melhores de nossos sentimentos, uma vibração de profundo amor para todas as necessidades deste dia e desta hora. Para todos aqueles que se encontram necessitados do amparo, do amor, do carinho, dos bens materiais também. Que Jesus possa abrir o nosso entendimento para que assim sejamos irmãos sem condição, sem necessidade de nos submetermos à nossa vontade material. Pai, faça de nós um instrumento, mas um instrumento de paz, de amor e de carinho. E que sua paz, Pai, possa ser a paz de todos. Graças a Deus.